Curitiba, meu esquadrão. Tarde de 1º de agosto de 1985. Nunca um desembarque de um time paranaense havia sido tão festejado. E o motivo estava ali nas mãos do presidente Evangelino Neves. O troféu de campeão brasileiro, conquista inédita para o futebol paranaense, comemorada por milhares de torcedores no aeroporto e pelas ruas de Curitiba. Festa que começou ainda de madrugada, quando bem longe, em pleno Maracanã, o Curitiba se tornou campeão brasileiro. É campeão do Brasil, Curitiba! Festa na cidade e vamos às ruas comemorar. Vamos levar alegria por toda a cidade. É campeão do Brasil, Curitiba! Feito memorável, a gestão do futebol do Paraná. Os troféus que o Curitiba conquistou em 85 estão em destaque no memorial montado pelo clube aqui no estádio Couto Pereira. E foi aqui que a gente reuniu 5 jogadores importantíssimos naquela campanha. André, Vavá, Edson, Dida e Tobi. Todos eles participaram de mais de 20 jogos dos 29 que o Curitiba fez. Tobi, inclusive, com 28 participações, é o jogador que mais participou da campanha vitoriosa do Curitiba em 85. E é com eles que a gente relembra os momentos marcantes do título que está completando agora 20 anos. André, 42 anos, foi lateral direito. Hoje trabalha com uma escolinha de futebol em Colombo. Vavá, 43 anos, foi zagueiro. Hoje trabalha com uma escolinha de futebol em Quitandinha. Dida, o lateral esquerdo do time, 38 anos, hoje comentarista. Tobi, 43 anos, foi meio-campo. Hoje trabalha com uma escolinha de futebol em Araucária. E Edson, hoje com 45 anos, foi o ponta esquerda e hoje é técnico de futebol. Para nós hoje, para esse reencontro aqui, está passando um filme na cabeça da gente. Um filme que o próprio André lembra direitinho quando começou, contra o São Paulo, no Couto Pereira. O time deles era muito bom, pô. O time deles tinha Careca, tinha Miller, tinha Silas, tinha o Sidney, Dario Pereira, Oscar, quer dizer, esse foi o primeiro jogo nosso. E o primeiro jogo nosso aqui no Couto Pereira, a gente ganhou de 3-1, né? Jogo inesquecível para Índio, o artilheiro do time curitibano no campeonato, que marcou 2 vezes naquele dia. Hoje, Índio mora no Rio de Janeiro e, é claro, relembra de todos os detalhes de 20 anos atrás. Eu considero para mim todos os gols que eu fiz importantes, né? Mas eu acho que uma estreia sempre é uma estreia, né? Então aquilo para mim foi um marco muito grande, porque foi o início, né? De tudo essa campanha que nós fizemos. Depois da estreia, o Curitiba, comandado por Dino Sani, seguiu com uma campanha irregular no primeiro turno. Vitória sobre o Cruzeiro, derrotas para Bahia e Vasco e empate com o Goiás. Aí, Dino Sani foi embora. Nas derrotas para o Flamengo, Internacional e Portuguesa. E na vitória sobre o Náutico e na derrota para o Santos, quem dirigiu o time foi Enio Andrade. Um técnico experiente que já tinha sido bicampeão brasileiro com o Internacional e Grêmio. Sem dúvida nenhuma, um técnico de largos conhecimentos no futebol, já tinha sido campeão brasileiro. A gente tinha uma admiração pelo senhor muito grande, o que ele falasse para nós era 100% de obediência. E foi seguindo os conselhos de Enio Andrade que o time do Curitiba fez um grande segundo turno. Ganhamos de todos os times grandes, considerados grandes, São Paulo, Corinthians, Flamengo, nós ganhamos. Vitórias convincentes como essa sobre o Cruzeiro, 3-2 em pleno Mineirão. Paulinho levantou, fechou o Índio, bateu. Olha a falha do Ailton, entrando o Tobi sozinho, tocou pro Índio, saiu o Ademir, ele bateu. Antes do Cruzeiro, o Curitiba já tinha vencido o São Paulo em São Paulo. Aí ganhou em Belo Horizonte, perdeu para o Bahia, empatou com o Vasco no Couto Pereira. E fora de casa, o Curitiba estava quase imbatível. Venceu Goiás e Flamengo. Outro jogo inesquecível para a torcida, assim como o gol de Marildo. No Couto Pereira, o Curitiba ainda empatou com o Inter e perdeu para a Portuguesa. Aí veio a primeira derrota fora de casa, para o Náutico. E depois, um jogo histórico contra o Santos. Com o time paulista já sem chances, o principal adversário era o Fluminense, que disputava com o Curitiba a vaga na segunda fase. E ela ficou mais perto depois do gol de Vavá. Vavá, esse momento, por exemplo, aí do gol que você fez contra o Santos, foi um momento muito marcante da campanha. Mas nessa hora, vocês já pensavam em título, já olhou um para o outro e falou assim, parece que dá?
Olha, Gil, francamente, acho que o apoio que a gente tinha dessa torcida, acho que deu para colocar em mente que o objetivo era um só. Era chegar a esse título, um título inédito para o Curitiba. Mas o Santos empatou o jogo com o Márcio. E no Rio de Janeiro, o Fluminense estava vencendo. O Santos não tinha assim, não almejava praticamente mais nada, mas uma vitória deles em cima ou empate tirava a equipe do Curitiba para seguir a reta final do campeonato. E quando tudo parecia perdido, aos 45 do segundo tempo, Lela praticamente tira a bola do hoje técnico Marco Aurélio para fazer o gol da classificação do Curitiba. A partir daquele momento ali, eu acredito que não só nós jogadores, mas como a própria torcida, começou a imaginar que a gente teria condições de chegar ao título. Na segunda fase, um quadrangular com Joinville, Sport Recife e Corinthians. Em 6 jogos, o Curitiba perdeu apenas 1. E com vitórias como esta em Joinville, com direito ao golaço de Lela ou Careta, o Curitiba chegou à semifinal. O Curitiba estava entre os 4 melhores do campeonato, faria final contra o Atlético Mineiro e depois a decisão no Maracanã. O seu Enio, de novo, com a experiência dele, falou: olha, moçada, agora é com vocês e vamos fazer a festa aqui dentro do Maracanã. Vocês não querem dar a volta olímpica no Maracanã, que é o melhor lugar para se fazer isso, e foi o que aconteceu. E é exatamente sobre essa final que o Camisa 12 vai falar no próximo bloco. Curitiba e Bangu, mas antes tem os grandes confrontos contra o Atlético Mineiro. Especial de hoje, a vitória do Curitiba na semifinal e na decisão do Campeonato Brasileiro de 85. Memória e história do nosso futebol e imagens exclusivas da RPC. Já tinham se passado quase 6 meses de campeonato. Depois de um longo caminho, o Curitiba estava entre os 4 semifinalistas do Campeonato Brasileiro. Tinha deixado para trás outros 40 times que ficaram nas primeiras fases. E para chegar tão longe, ter um grande elenco tinha sido fundamental. Participaram da campanha do Curitiba 25 jogadores. Os goleiros Rafael, Jairo e Gerson. Os zagueiros e laterais André, Dida, Vavá, Heraldo, Gomes, Elcio, Gardel e Caxias. Os meio-campistas Tobi, Marildo, Almir, Marco Aurélio, Aragonês, Eliseu e Luizinho. E os atacantes Lela, Índio, Edson, Vicente, Paulinho, Gil e Zé Carlos. A semifinal contra o Atlético Mineiro foi em 2 partidas emocionantes. A primeira no Couto Pereira, estádio lotado. O Curitiba venceu por 1-0 no gol do zagueiro Heraldo. Para o segundo jogo, poucos dias depois no Mineirão, o Curitiba levou a vantagem do empate. E como ela foi importante. O jogo de lá eu nunca vi pressão igual na minha vida, né? Nunca passei uma pressão tão grande como aquele jogo lá. A bola não entrava e o Rafael fazendo milagre. Essa e outras defesas de Rafael garantiram o 0-0 e a inédita classificação do Curitiba à final do Campeonato Brasileiro. O adversário da decisão 3 dias depois era o Bangu. Como previa o regulamento, a final seria em um jogo só e no Rio de Janeiro, já que no geral o Bangu tinha maior número de pontos que o Curitiba. Gente, o Bangu tinha uma equipe muito boa, a equipe do Bangu. E a gente decidiu um título no maior do mundo. No maior estádio do mundo. Isso pra gente é um orgulho. E nos dias que antecederam a final, a experiência de Enio Andrade foi decisiva. Tínhamos ido assistir, na época, na Rede Manchete, o jogo Bangu e Brasil de Pelotas. Né? Aí foram colocadas a fita, a gente estava vendo. Quando deu 10, 15 minutos, ele falou assim, pediu para que a gente fosse embora, vamos embora descansar, porque para esse time nós não perdemos, né? Era para ver o jogo todo e ele botou só 20 minutos e falou, desse aí não precisa ver o resto. Exatamente, aí nós saímos de lá já grande, né? Na hora que nós entramos ali no Maracanã, antes, na chegada mesmo, tinha até um caminhão ali do Corpo de Bombeiro, tá tudo preparado para o Bangu, e a gente falou, olha, nesse caminhão nós não vamos andar não, né? Não vai nos levar. Mas lá em Curitiba, com certeza, vai ter um caminhão do Corpo de Bombeiro aguardando pela gente. Dentro do Maracanã, 100 mil pessoas. As torcidas cariocas todas unidas, ajudando o Bangu. Mas Enio Andrade tinha experiência e um time àquela altura acostumado à pressão. Foi de uma falta em Tobi que nasceu o gol do Curitiba. Bela cobrança de Índio. 9º gol dele no campeonato.
do Curitiba! Um golaço do Índio aos 26 minutos e 20 neste primeiro tempo. Só que 10 minutos depois o Bangu empatou com Lulinha. Cruzamento de novo, a bola batida, desviada, gol! O time carioca tinha Marinho como destaque e foi dele este gol anulado, bem anulado pelo árbitro Romualdo Arpe Filho, para alívio da torcida do Curitiba. Marinho infernizava a defesa do Curitiba e Rafael levava ao desespero a torcida carioca. E outra vez Rafael. Tá aqui o Índio. Felicidade de fazer o gol. Pena que nós levamos um gol bobo. Mas tá bom o jogo. Vamos ver se a gente consegue ganhar o jogo. Índio que marcou o gol do Curitiba. Empate no tempo normal. Empate na prorrogação. A decisão do Campeonato Brasileiro de 85 foi para os pênaltis. Na primeira série de cobranças, aproveitamento de 100%. Todo mundo dos dois times acertou. 5-5. Na primeira das cobranças alternadas, Ado desperdiçou para o Bangu. Fora! Pra fora! Pode acabar o campeonato agora. E o zagueiro Gomes entrou para a história do Curitiba. Curitiba, campeão brasileiro de 85. É campeão do Brasil, Curitiba! É campeão do Brasil, Curitiba! Festa na cidade, vamos às ruas comemorar, vamos levar alegria por toda a cidade. É campeão do Brasil, Curitiba! Feito memorável, a gestão do futebol do Paraná. Aquilo ali é um momento inesquecível. Política no Maracanã, que é o melhor lugar para se fazer isso. Curitiba, meu esquadrão, sempre presente. Vai ficar gravado eternamente um título nacional em que pode até conseguir outro, né? Mas acho que esse conseguido por nós, acho que foi uma grande alavanca para o Curitiba. Suas cores, verde e branca, no mastro da vitória hão de sempre tremular. A uma voz vamos todos cantar, vencer é o seu lema, trabalhar é tradição. Salve, salve Curitiba, eterno campeão.